O plástico foi criado há mais ou menos um século e trouxe com ele inúmeras facilidades à vida moderna, mas também se tornou fonte de um enorme problema ambiental, o consumo desenfreado de plástico. Estima-se que 8,9 bilhões de toneladas de plástico foram produzidos desde o século passado, sendo que 6,3 bilhões de toneladas viraram lixo e somente 2,6 bilhões de toneladas ainda continuam em uso. Em 1950, 2 milhões de toneladas desse material foram colocados no mercado. Já em 2016, esse número foi de 396 milhões de toneladas, ou seja, um número muito grande. E segundo algumas projeções, se a gente não parar com esse consumo desenfreado, até 2030 a gente vai ter que ter uma produção de mais ou menos 550 milhões de toneladas desse produto. Os produtos plásticos de uso único, como copos, canudos e sacolas, fazem parte de 35 a 40% da produção anual, e por serem descartados imediatamente após o uso, fazem parte da maior preocupação dos ambientalistas. Para vocês terem uma noção, 200 anos são necessários para esses materiais se decomporem, enquanto uma garrafa PET precisa de até 450 anos para se decompor. Isso explica essa preocupação, não é mesmo? No ranking mundial, o Brasil se encontra como o quarto maior produtor de resíduo plástico. Em 2018, o país produziu cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, sendo que 11,3 milhões eram de plástico. É importante ressaltar que uma pessoa produz por semana cerca de 1 quilo de resíduo plástico, sendo que somente 1,28% desse resíduo é reciclado. Em 2018, também 39% dos brasileiros reciclavam o lixo, 77% sabia que o plástico era reciclável, mas somente 40% de fato reciclava o material. Esses 40% estão contribuindo para a diminuição do consumo de plástico no mundo. E você, faz parte desse grupo também? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dessa vez eu vim aqui explicar e comentar sobre uma das perguntas mais simples, né, do mundo contemporâneo, que é para onde vai o plástico, né? O assunto que envolve o plástico em si. Essa pergunta é uma pergunta bem simples, na verdade, de explicar. A resposta em si é bem simples, mas dependendo da seriedade, né, e o compromisso que você leva para responder e resolver essa pergunta pode acarretar em consequências graves e até acabar tendo um colapso no mundo por conta dessa simples pergunta, às vezes sem solução. Em suma, o plástico tem dois lugares principais, vamos dizer assim, que dois destinos finais. Se corretamente separado por categoria de lixo e tudo mais, ele acaba em reciclagem, mas apenas 5% do plástico, por exemplo, descartado é reciclado, ou vai para aterros sanitários, onde, mesmo sendo uma solução, é uma solução muito perigosa, porque pode ocorrer acidentes, dependendo de como o aterro sanitário foi feito e dependendo de quais meios foi utilizado. Por exemplo, o estrume que sai, se não isolado corretamente, pode infectar o lençol freático, as águas, o gás da decomposição pode acarretar em explosões se não descartado corretamente. Então, mesmo sendo uma solução viável e uma das mais feitas atualmente, ela não é segura, como já ocorreu de acidentes de pessoas morrerem por causa que o gás não foi evacuado corretamente e ocorreu uma explosão. Como aconteceu em Betim, região metropolitana de São Paulo, que o gás não foi corretamente evacuado e acabou matando um funcionário que estava deslocando o lixo de um lado para o outro e acabou neste acidente. A outra forma é a forma que acontece de não reciclagem certa do lixo, no caso, não descarte certo, onde ela não é reciclada, não vai para aterro sanitário, nada, fica na sua rua, é descartada na água, onde acaba nos mares, matando vidas marinhas e contaminando às vezes a água. Tem um exemplo claro, né, são os canudos. Os canudos são
usados em média 5 minutos por pessoa, né? E demoram 430 anos para se decompor. E eles são jogados muitas vezes indevido, como, pega um copo ali e vai andando tomando, acabou, joga fora, com a latinha, não sei o quê. E o que aconteceu, né, o último caso, acho que mais grave, foi quando muita tartaruga estava morrendo, né, falecendo muito, e tiveram que fazer campanha contra canudo de plástico e tudo mais, porque realmente é uma situação bem desagradável e degradante que pode acontecer e fazer isso se tornar uma coisa muito mais grave. Por mais que a sociedade tenha evoluído com o passar do tempo, em alguns aspectos podemos observar uma regressão. É impressionante o tanto de plástico, muitas das vezes desnecessário, que é usado em pleno século XXI. Hoje em dia, uma das maiores ameaças para o equilíbrio da vida na Terra é o consumo desenfreado de plástico, que está diretamente relacionado com o estilo de vida capitalista. A produção, o consumo e o descarte dos resíduos plásticos estão diretamente relacionados a problemas socioambientais, que vão ser relacionados à emissão de toxinas na atmosfera, ao consumo de energia na produção e no transporte dos plásticos, contaminação dos solos e oceanos, doenças na saúde humana e muitos outros. Se apenas descartamos o plástico em lixões e aterros sanitários, o que estamos fazendo é dando uma realocação para ele e não um fim adequado, o que vai levar a diversos problemas, uma vez que esse material vai fermentar, vai produzir chorume e, consequentemente, vai contaminar os aquíferos, os reservatórios de água e o solo. Quando falamos dos impactos dos plásticos na vida marinha, dizemos que os oceanos são os cemitérios dos plásticos, são os lugares mais afetados por eles. Além de liberar diversas toxinas pesadas nas águas, eles também são responsáveis por causar diversas lesões nos animais marinhos, lesões agudas, lesões crônicas e até mesmo levar eles à morte. E na saúde humana isso não é muito diferente. Doenças cardíacas, respiratórias, intoxicações, comprometimento do sistema nervoso, do sistema endócrino, tumores cancerígenos, tudo isso pode ser decorrente à contaminação e à poluição do plástico. E agora que vocês ouviram falar um pouco mais sobre os problemas dos plásticos, sobre alguns dos muitos problemas, eu tenho uma pergunta para vocês. O que nós podemos fazer para mudar isso, para diminuir esse consumo desenfreado de plástico? Bem, aqui eu vou falar sobre uma série de mudanças de hábitos que podemos adotar no nosso dia a dia, visando a diminuição do número de resíduos gerados. Através do processo do 7R, que são 7 palavrinhas que devemos integrar no nosso dia a dia, visando uma mudança de práticas e valores. O primeiro R é o repensar. Antes de comprar algo, devemos pensar: essa compra realmente é necessária? Eu realmente preciso disso? Uma vez que o consumismo desenfreado gera uma enorme degradação ambiental. O segundo R é o recusar. Produtos de empresas que não colaboram com o meio ambiente devem ser sempre evitados, dando prioridade àqueles que possuem um baixo impacto ambiental. O terceiro R é o reduzir. Quando compramos algo, devemos pensar em como diminuir a quantidade de lixo gerado, dando sempre prioridade aos de maior durabilidade, como, por exemplo, na hora das compras, optar pelas sacolas sustentáveis ao invés das sacolas plásticas. É o reparar. Consertar produtos quebrados que temos em casa, além de uma prática sustentável, ainda gera uma pequena economia. O reutilizar é um R bem legal, pois com um pouquinho de criatividade, o mesmo produto pode ser utilizado de várias formas, como é o caso das garrafas PET, que podem ser utilizadas como brinquedos infantis, hortas verticais e entre outros. O sexto e mais importante dos R's é a reciclagem. Quando a gente vê que o produto não pode mais ser reutilizado, a saída é reciclar. Como que funciona isso? A gente separa cada resíduo em coletor específico e encaminha ele até o centro de coleta. Muitas cidades têm a opção da coleta passar porta a porta para poder recolher os resíduos, ou você pode levar o seu resíduo até o centro de coleta. Aí vai de você. O importante aqui é que cada material tenha o seu descarte correto. O sétimo R, não menos importante, é reintegrar. Como é do conhecimento de muitos, alguns materiais, como restos de alimentos, não são possíveis de reciclagem. Sendo assim, o processamento através da compostagem orgânica é uma ótima opção, que eles podem virar adubos para plantas, hortas e jardins. Mas e você?
Já pararam para pensar que mesmo o plástico sendo um produto orgânico, ele não serve como alimento para animais, nem como adubo para plantas? O plástico é um polímero artificial derivado do petróleo. O petróleo é um óleo mineral extraído das profundezas do subsolo de fontes orgânicas fossilizadas há milhões de anos. Esse óleo passa por vários processos em refinarias que geram vários derivados. E um desses derivados é a nafta, e é a partir dela que se formam os monômeros de polímeros que constituem os plásticos. Se essas palavras, monômeros e polímeros, ainda forem muito desconhecidas para vocês, eu te desafio a pesquisar um pouco mais sobre elas. Por ser um produto relativamente novo para a natureza, o plástico ainda não é degradado com facilidade pelo solo. Os animais e os seres humanos também não possuem enzimas capazes de digerir esse produto. A aplicação de plástico na natureza pode contaminar o solo, os lençóis freáticos e os alimentos. Se esses alimentos contaminados forem ingeridos por animais ou seres humanos, isso pode causar problemas futuros como câncer, infertilidade, problemas alérgicos e problemas hormonais. Então, depois de tudo isso, eu espero ter te convencido a não comer plástico no café da manhã. Nós vestimos plástico. Poliéster e outras fibras sintéticas são feitas de petróleo ou gás natural. E fazer uma camisa de poliéster pode emitir entre 3,8 e 7,1 kg de CO2 no meio ambiente, na atmosfera. A pandemia de Covid-19 intensificou um problema que vem aí se acumulando há pelo menos 70 anos, que é a produção e descarte dos plásticos. O relatório Atlas do Plástico, publicado pela Fundação Alemã Heinrich Böll, chama a atenção para o aumento do consumo de plástico na pandemia, seja por conta das entregas de alimentos em casa, que cresceram com o isolamento social, seja pelo consumo de máscaras descartáveis, né? Mais de 12 bilhões de máscaras já foram descartadas no Brasil. A produção mundial de plástico aumentou exponencialmente de 2,3 milhões de toneladas em 1950 para 448 milhões em 2015. Por todo o mundo, 73% do lixo que se encontra na praia é plástico. Em 2050, praticamente todas as espécies de aves marinhas do nosso planeta estarão comendo plástico. A partir de 2015, foram gerados mais de 6,9 mil milhões de toneladas de detritos plásticos. Cerca de 9% desse valor foi reciclado, outros 12% incinerado, mas aí a grande maioria, 79%, foi acumulado em aterro sanitário ou disposto irregularmente no meio ambiente. Você tem ideia que por minuto são vendidas em todo o mundo cerca de 1 milhão de bebidas em garrafas de plástico? Atualmente, o mercado de plástico consiste sobretudo em materiais para embalagens. O lixo produzido atualmente é maioritariamente constituído por detritos plásticos gerados globalmente. Há até o momento o registro de que cerca de 700 espécies de animais marinhos teriam já comido plástico ou ficado emaranhados em materiais plásticos no fundo do oceano, redes de pesca e, enfim, outros materiais. Mas 40% do plástico é usado uma única vez e depois é jogado fora. Ah, pessoal, então essas são algumas curiosidades. Existem outras informações bastante legais, bem interessantes sobre todo este universo do plástico. Inclusive agora um documentário no Netflix chamado Oceano de Plástico, que eu recomendo que você pause um instante esse vídeo e vá fazer, né, a sua audiência, assistência
aí a esse documentário, que ele é muito importante. E pense bem antes de consumir materiais plásticos. Tá bem, pessoal? O nosso planeta agradece, o nosso ambiente agradece, o nosso habitat agradece, nós agradecemos, as nossas gerações futuras agradecem. Tá? Muito obrigado e até a próxima.